Eu nunca acreditei em nada disso. Até a noite em que ouvi meu nome sendo sussurrado do outro lado da janela e percebi que estava completamente sozinho naquela fazenda, a quilômetros de qualquer outra pessoa viva. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como veterinário em uma clínica pequena no interior de Minas Gerais. Não sou dessas pessoas que procuram aventuras ou histórias estranhas. Minha vida sempre foi bem simples. Acordar cedo, atender os animais que chegam à clínica, voltar para casa, jantar vendo alguma série qualquer e dormir. Fins de semana, eu costumava visitar minha mãe ou sair para pescar com alguns amigos. Nada extraordinário, nada que me preparasse para o que aconteceu. Em março do ano passado, recebi uma ligação do Sr. Antônio, um fazendeiro que eu conhecia há anos por causa dos tratamentos que fazia no gado dele. Ele me pediu um favor grande. Precisava viajar para São Paulo por 2 semanas para cuidar de uns assuntos de família e queria que eu ficasse na fazenda dele para tomar conta dos animais. Não era só alimentar e dar água, não. Ele tinha 3 vacas prenhas que estavam perto de parir e uma delas vinha apresentando complicações. O Sr. Antônio confiava em mim e sabia que eu conseguiria resolver qualquer emergência. Ofereceu um pagamento generoso. E eu, que estava com algumas contas atrasadas, aceitei sem pensar muito. A fazenda ficava a uns 40 minutos da cidade, numa região de morros cobertos de mata atlântica, com um ribeirão que cortava a propriedade de ponta a ponta. Era um lugar bonito, daqueles que a gente vê em foto e pensa em passar um fim de semana tranquilo. Tinha a casa principal, onde o Sr. Antônio morava. Uma construção antiga de fazenda mineira com aquelas paredes grossas de pedra e madeira escura. Do lado ficava o curral, o galinheiro e um galpão onde ele guardava ferramentas e ração. A propriedade toda devia ter uns 50 hectares, mas a maior parte era mata fechada. Apenas uma pequena área em volta da casa era limpa e cultivada. Cheguei numa quinta-feira à tarde, com o sol ainda alto. O Sr. Antônio me mostrou tudo, onde ficava a ração, como abrir e fechar o curral, onde estavam as lanternas e velas caso faltasse luz, coisa comum naquela região. Me explicou sobre cada uma das vacas, especialmente a mimosa, que era a que preocupava. Ela estava inquieta, se isolando das outras, e ele suspeitava que o parto poderia ser complicado. Me deu o número dele. Disse para ligar a qualquer hora se precisasse e foi embora na caminhonete dele levantando poeira na estrada de terra. Fiquei ali parado na varanda, vendo a nuvem de poeira sumir entre os morros e pela primeira vez senti o silêncio daquele lugar. Não era um silêncio completo, na verdade. Tinha o som dos grilos começando sua cantoria do fim de tarde, o mugido ocasional de uma vaca, as galinhas ciscando perto do galinheiro, mas ao longe o barulho da água do ribeirão correndo entre as pedras. Era tranquilo, era até bonito. Nos primeiros dias, estabeleci uma rotina bem simples. Acordava com o sol entrando pela janela do quarto por volta das 6 da manhã. Tomava um café rápido, geralmente pão com manteiga e café preto bem forte, e saía para cuidar dos animais. Primeiro as galinhas, que já estavam todas alvoroçadas esperando o milho. Depois, ia até o curral soltar as vacas para o pasto, verificar se tinham água limpa no coxo, observar se alguma delas apresentava algum comportamento estranho. A mimosa eu olhava com mais atenção, apalpava a barriga dela, verificava se estava se alimentando direito. O resto da manhã, eu passava fazendo pequenos reparos que o Sr. Antônio tinha deixado anotados numa lista. Consertar uma tábua solta da cerca, limpar a calha entupida da casa, organizar as ferramentas no galpão. Não sou muito bom com trabalho manual, mas me virava. À tarde, quando o sol estava mais forte, eu me refugiava na sombra da varanda com um livro ou simplesmente ficava observando o movimento da natureza ao redor. Tinha um pé de jabuticaba enorme perto da casa.
E toda tarde vinha um bando de sanhaços comer as frutas maduras. Eu ficava ali, tomando um tereré gelado que aprendera a fazer, só observando. As tardes eram longas e quentes. O tempo parecia passar diferente ali, mais devagar, como se o relógio tivesse outro ritmo longe da cidade. Eu gostava disso, na verdade. Não tinha internet decente, o sinal do celular era fraco, então eu estava meio desconectado de tudo. Lia bastante, coisa que não fazia há anos. Cozinhava para mim mesmo, comidas simples, arroz, feijão, algum ovo frito, às vezes uma carne que tinha no freezer. No fim da tarde, eu recolhia as vacas para o curral, fechava as galinhas no galinheiro para proteger de raposas e outros predadores noturnos e voltava para dentro de casa quando o sol começava a descer atrás dos morros. A luz dourada daquela hora deixava tudo mais bonito. As sombras ficavam longas, os pássaros faziam aquele último show de sons antes de se recolherem para dormir. As noites eram o momento que eu mais gostava. Jantava cedo, lavava a louça e geralmente ficava na varanda vendo o céu. Lá não tinha iluminação pública, nada que competisse com as estrelas, então o céu noturno era uma coisa impressionante. Via a Via Láctea clarinha, cortando o céu de ponta a ponta. Constelações que eu nem sabia que existiam. Às vezes aparecia um satélite atravessando, aquele pontinho de luz se movendo constante entre as estrelas fixas. Foi na quarta noite que percebi o primeiro sinal estranho. Eu estava na varanda, como de costume, já devia ser umas 10 da noite. Estava fazendo aquele silêncio típico da madrugada rural, quando até os grilos parecem diminuir o volume. De repente, ouvi um som vindo da direção do ribeirão. Era um som meio abafado, como se alguém estivesse batendo madeira contra madeira, mas num ritmo irregular. Toque, toque, pausa longa, toque, toque, pausa, toque. Fiquei prestando atenção, tentando identificar o que era. Pensei em ser algum galho batendo contra outro com o vento, mas não tinha vento naquela noite. O ar estava completamente parado. O som continuou por alguns minutos, sempre irregular, sempre vindo da mesma direção. Então parou. Simplesmente parou, como se nunca tivesse acontecido. Não pensei muito nisso. Fazendas são cheias de sons estranhos, animais noturnos, coisas caindo, a madeira da casa se ajeitando com a mudança de temperatura. Entrei para dentro, tranquei a porta como sempre fazia e fui dormir. Na manhã seguinte, a rotina foi a mesma. Acordei, cuidei dos animais, fiz minhas tarefas. Mas algo estava diferente com as galinhas. Elas estavam mais agitadas que o normal, se amontoando num canto do galinheiro, recusando sair mesmo com a porta aberta e o milho jogado do lado de fora. Tive que praticamente enxotá-las para fora. Achei estranho, mas galinhas são bichos meio malucos mesmo, sempre arrumam alguma razão para entrar em pânico. As vacas também estavam um pouco inquietas, a mimosa principalmente. Ela não queria ir para o pasto com as outras, ficou perto da porteira do curral, olhando fixamente para a mata que ficava do outro lado. Fiquei observando ela por um tempo, tentando ver o que ela estava vendo, mas não havia nada lá. Só a mata fechada, o verde escuro das folhas, algumas borboletas amarelas voando entre as flores de uma trepadeira. Aquela tarde, resolvi dar uma caminhada até o ribeirão. Fazia dias que estava ali, e ainda não tinha ido conhecer a parte de baixo da propriedade. Peguei uma trilha que saía dos fundos da casa e descia o morro em direção ao som da água. A trilha era bem marcada, devia ser o caminho que o senhor Antônio usava para pescar. A descida levou uns 20 minutos. A mata ficava mais fechada conforme eu descia. As árvores mais altas bloqueando a luz do sol, deixando tudo numa penumbra esverdeada. Tinha aquele cheiro de terra molhada, de folhas se decompondo, aquele cheiro típico de mata. Ouvia o ribeirão ficando cada vez mais alto conforme me aproximava. Quando cheguei à margem, achei o lugar lindo.
A água era cristalina, correndo sobre pedras redondas e lisas. Tinha uma pequena praia de areia branca numa curva do ribeirão, e uma parte mais funda, onde a água fazia um redemoinho calmo. Imaginei o Sr. Antônio sentado ali com uma vara de pescar, aproveitando o silêncio. Foi quando vi a construção. Do outro lado do ribeirão, meio escondida entre as árvores, tinha uma casa velha. Não era grande. Parecia ter sido uma casa de caseiro, ou algo assim, com paredes de pau a pique e teto de telhas meio caídas. Estava obviamente abandonada há muito tempo, com trepadeiras cobrindo metade da fachada e a porta da frente meio arrancada dos gonzos. Não me lembro do Sr. Antônio ter mencionado aquela casa. Fiquei olhando para ela por alguns minutos, curioso, pensando em atravessar o ribeirão para dar uma olhada mais de perto. Mas a tarde estava avançando e eu ainda tinha que voltar para cuidar dos animais. Mentalizei voltar outro dia e subi de volta pela trilha. Aquela noite, o som voltou. Dessa vez mais cedo, devia ser umas 8h30. Eu estava dentro de casa preparando o jantar, quando ouvi toque, 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 pausa, toque. Vinha da mesma direção, da direção do ribeirão, da direção onde estava aquela casa abandonada. Larguei o que estava fazendo e saí para a varanda. O som continuou por mais alguns segundos depois que saí, então parou de novo. Fiquei ali parado, esperando recomeçar, mas só havia o silêncio da noite, o coro distante dos grilos, o ribeirão lá embaixo. Senti um arrepio subir pela nuca. Não era medo exatamente, era mais uma sensação de atenção, como quando você sente que alguém está te observando, mas não vê ninguém. Voltei para dentro e terminei de fazer o jantar, mas comi sem apetite, pensando naquele som. Comecei a imaginar explicações. Alguém acampando na mata, algum caçador fazendo armadilha, talvez alguém reformando aquela casa velha. Mas nenhuma dessas explicações fazia muito sentido. Era noite. Quem estaria trabalhando àquela hora? E por que parava tão de repente quando eu prestava atenção? Nos dias seguintes, comecei a reparar em mais coisas estranhas. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada, mas juntos começavam a formar um padrão desconfortável. Ferramentas que eu tinha certeza de ter deixado num lugar apareciam em outro. A porteira do curral que eu tinha absoluta certeza de ter trancado amanhecia aberta. A cadeira da varanda que ficava sempre no mesmo lugar aparecia virada para a direção da mata, como se alguém tivesse sentado nela durante a noite para observar algo lá embaixo. Comecei a prestar mais atenção nos animais. Eles são sempre os primeiros a perceber quando algo está errado. As galinhas continuavam agitadas, especialmente no fim da tarde. As vacas pastavam normalmente durante o dia, mas na hora de recolher para o curral, elas ficavam relutantes, olhando para trás, para a mata, como se não quisessem dar as costas para algo. Uma tarde, estava organizando umas coisas no galpão, quando ouvi a mimosa mugindo de um jeito diferente. Era um som grave, quase um gemido, um som de desconforto ou medo. Larguei tudo e corri para o curral. Encontrei ela parada no canto mais distante, olhando fixamente para a trilha que descia para o ribeirão. As outras vacas estavam afastadas dela, também olhando na mesma direção, mas mantendo distância. Olhei para onde elas olhavam. A trilha estava ali, entre as árvores, escura mesmo com o sol da tarde. Não vi nada. Nenhum movimento, nenhum animal, nada. Mas as vacas continuavam tensas, a mimosa continuava murmurando aquele som baixo e desconfortável. Fiquei ali parado, observando, sentindo meu coração bater mais rápido sem motivo aparente. Então vi, ou achei que vi. Foi muito rápido, apenas um segundo. Uma sombra se movendo entre as árvores, onde a trilha fazia uma curva. Não era sombra de árvore balançando com o vento. Era uma forma mais definida, mais vertical, como se fosse uma pessoa. Mas quando forcei a vista, não havia nada lá. Apenas as árvores, as folhas, a penumbra verde da mata.
Aquela noite, decidi ficar acordado. Queria pegar quem ou o que estava fazendo aqueles sons estranhos. Preparei um café bem forte, peguei a lanterna mais potente que achei na casa e me acomodei na varanda com uma cadeira virada para a mata. Devia ser por volta das 9 da noite quando me posicionei ali. As primeiras horas foram entediantes. Apenas os sons normais da noite. Os grilos, algumas corujas, o ribeirão ao longe. O céu estava nublado, cobrindo as estrelas, deixando tudo mais escuro que o normal. Eu tomava café, lutava contra o sono, forçava os olhos na escuridão. Meia-noite passou. Depois, 1 da manhã. Eu estava começando a cochilar na cadeira quando o som veio. Não era o som de madeira batendo dessa vez, era algo diferente. Era um som de passos. Passos lentos, regulares, vindo da direção da trilha. Passos de alguém subindo em direção à casa. Meu corpo inteiro ficou tenso. Agarrei a lanterna, mas não acendi ainda. Fiquei ouvindo, tentando ter certeza do que estava ouvindo. Os passos continuaram, lentos, constantes. Passo, passo, passo. O som de folhas secas sendo pisadas, de gravetos se quebrando sob o peso de alguém. Acendi a lanterna e apontei para a trilha. O facho de luz cortou a escuridão, iluminando as árvores, o começo da trilha, a mata ao redor. Não havia nada lá, absolutamente nada, mas os passos continuaram por mais uns 2 ou 3 segundos depois de eu acender a luz. Então pararam. Pararam do mesmo jeito abrupto que o som de madeira batendo parava. Fiquei com a lanterna apontada para lá por vários minutos, esperando ver alguma coisa, qualquer coisa. Um animal, uma pessoa, uma explicação. Nada. Apenas a mata silenciosa, as árvores imóveis na noite sem vento. Entrei para dentro de casa e tranquei a porta. Pela primeira vez desde que tinha chegado, tranquei também as janelas. Fui para o quarto, mas não consegui dormir. Fiquei deitado no escuro, ouvindo cada rangido da casa, cada som da noite, esperando ouvir os passos de novo, esperando ouvir alguém tentando abrir a porta. Na manhã seguinte, saí para cuidar dos animais com os olhos ardendo de cansaço. A luz do dia ajudava a diminuir a tensão da noite anterior. Tudo parecia normal de novo, quase como se eu tivesse imaginado tudo. Mas eu sabia que não tinha imaginado. Eu tinha ouvido aqueles passos. Tinha ouvido com clareza. Tentei ligar para o Sr. Antônio, pensando em perguntar sobre a casa abandonada perto do ribeirão, sobre se tinha alguém que visitava a propriedade, sobre qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Mas o sinal estava péssimo. A ligação caía toda hora. Mandei uma mensagem perguntando se estava tudo bem, se ele precisava que eu fizesse algo diferente, mas a mensagem ficou só com um tique, sem entregar. Decidi que ia até aquela casa abandonada. Precisava ver o que tinha lá, precisava de respostas. Esperei até depois do almoço, quando o sol estava alto e tudo parecia menos ameaçador. Peguei a lanterna mesmo sendo dia, caso precisasse ver dentro da casa, e desci pela trilha. A caminhada pareceu mais longa dessa vez. A mata parecia mais fechada, mais escura. Eu ouvia meus próprios passos muito alto, minha própria respiração. Fiquei prestando atenção em qualquer movimento, qualquer som estranho. Mas a mata estava quieta demais. Nem os pássaros estavam cantando. Cheguei à margem do ribeirão e parei, olhando para a casa do outro lado. À luz do dia, ela parecia ainda mais decadente. As paredes estavam manchadas de umidade e mofo. O teto tinha vários buracos onde as telhas tinham caído. As trepadeiras cobriam quase toda a estrutura, como se a mata estivesse tentando engolir a construção de volta para si. Atravessei o ribeirão pulando de pedra em pedra. A água estava gelada, limpíssima, correndo rápida entre as rocas. Do outro lado, subi a pequena margem e me aproximei da casa com cuidado, pisando em galhos que se quebravam sob meus pés, empurrando cipós para o lado. A porta estava meio aberta, pendurada só pelo gonzo de cima. Empurrei ela devagar e ela rangeu alto.
um som que ecoou pela mata vazia. Dentro estava escuro e cheirava a mofo, a madeira apodrecida, há anos de abandono. Acendi a lanterna e entrei. Era uma casa pequena, apenas 2 cômodos. A sala principal tinha uma janela quebrada por onde entrava um pouco de luz. Havia restos de móveis. Uma mesa caída de lado, uma cadeira com 3 pernas só, alguns pedaços de pano que deviam ter sido cortinas. O chão era de terra batida, coberto de folhas secas que deviam ter entrado pela janela ao longo dos anos. Passei a lanterna pelas paredes. Tinham manchas escuras de umidade. Alguns buracos onde o reboco tinha caído, expondo o pau a pique por baixo. Numa parede havia marcas estranhas, como se alguém tivesse arranhado o reboco com as unhas, formando linhas irregulares que desciam da altura do meu ombro até perto do chão. O outro cômodo era menor. Devia ter sido um quarto. Tinha uma cama velha, apenas a estrutura de madeira carcomida, sem colchão. E tinha alguma coisa pendurada na parede do fundo. Me aproximei, apontando a lanterna. Eram fotografias, velhas, amareladas pelo tempo, fixadas na parede com pregos enferrujados. Aproximei mais a lanterna para ver melhor. As fotos mostravam pessoas, uma família talvez, um homem, uma mulher, 2 crianças. Estavam vestidos com roupas antigas, devia ser dos anos 50 ou 60. Sorriam para a câmera, uma daquelas fotos formais de antigamente. Mas tinha algo errado com as fotos. Os rostos estavam riscados, todos eles. Alguém tinha passado algo pontiagudo sobre os rostos nas fotografias, arranhando a superfície, apagando as feições. Só dava para ver os contornos, os corpos, as roupas. Os rostos eram apenas riscos violentos sobre o papel amarelado. Senti um frio na barriga, saí daquele cômodo e voltei para a sala principal, querendo sair dali. Foi quando notei algo que não tinha visto antes. No canto da sala, meio escondida pelas sombras, havia uma pilha de madeira. Não eram lenhas para a fogueira. Eram pedaços de madeira mais curtos, como tacos, empilhados de forma organizada. Me aproximei e peguei um dos pedaços. Tinha marcas nas pontas, marcas de impacto, como se tivesse sido batido contra outras madeiras. Entendi na hora. Era isso que fazia o som. Toque, toque, toque. Alguém batia essas madeiras uma na outra, produzindo aquele som que eu vinha ouvindo todas as noites. Larguei o pedaço de madeira e saí daquela casa o mais rápido que pude. Atravessei o ribeirão quase correndo, tropecei numa pedra e molhei o pé inteiro na água gelada. Mas não parei. Subi a trilha quase em disparada, meu coração batendo forte, minha respiração ofegante. Só diminuí quando vi a casa do senhor Antônio lá em cima, sob a luz do sol da tarde. Entrei direto no curral para verificar a mimosa. Ela estava deitada, respirando pesado. Me aproximei dela com cuidado, ajoelhei ao lado e apalpei sua barriga. Estava dura, os músculos tensos. Ela ia parir em breve, talvez naquela noite mesmo. Não era uma boa notícia, não com tudo que estava acontecendo. Eu precisava ficar acordado, atento a ela, caso o parto começasse e tivesse complicações. Preparei o curral, separei a mimosa das outras vacas numa baia menor, coloquei palha limpa, deixei água fresca perto dela. Entrei na casa e peguei meu kit veterinário. Preparei tudo o que poderia precisar caso o parto precisasse de intervenção. Então me acomodei num banquinho perto da baia, disposto a passar a noite ali. O sol se pôs. A noite chegou, mais escura que as anteriores. As nuvens cobriam completamente o céu. Não havia lua, não havia estrelas. Acendi uma lamparina a querosene e a pendurei num prego na parede do curral. A luz amarelada criava sombras dançantes pelas paredes de madeira. A mimosa gemia baixinho, se ajeitava na palha, levantava e deitava de novo. Eu ficava ali, observando, esperando o momento certo. As outras vacas estavam quietas nas baias do outro lado, apenas sombras grandes no escuro. Devia ser por volta das 10 da noite quando ouvi.
Não era o som de madeira batendo, não eram passos. Era uma voz humana, vinda de fora do curral, da direção da mata. Era baixa, quase um sussurro, mas conseguia ouvir com clareza no silêncio da noite. Rafael, meu nome. Alguém tinha chamado meu nome. Gelei no banquinho, cada músculo do meu corpo ficando tenso. A mimosa levantou a cabeça, olhando na direção de onde tinha vindo a voz. Fiquei esperando, respirando baixo, ouvindo meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Rafael. A voz veio de novo, um pouco mais alta, um pouco mais perto. Era uma voz estranha, sem entonação definida, como se viesse de longe, mesmo estando perto. Não conseguia dizer se era voz de homem ou mulher. Levantei devagar do banquinho, peguei a lanterna que estava do meu lado. A mimosa começou a fazer aquele som baixo de desconforto de novo, os olhos fixos na porta aberta do curral, por onde se via apenas a escuridão lá fora. "Quem está aí?" Tentei gritar, mas minha voz saiu baixa, trêmula. "Quem é você?" Não houve resposta. Apenas o silêncio e então o som de passos. Passos lentos, circulando o curral. Eu conseguia ouvir as folhas secas sendo pisadas, o som se movendo da minha esquerda para a direita, contornando a construção. Acendi a lanterna e apontei para a porta. O facho de luz iluminou o pátio em frente ao curral, o chão de terra batida, algumas ferramentas encostadas na parede. Nada mais. Mas os passos continuavam, agora do outro lado, continuando a contornar o curral. A mimosa se levantou de repente, desajeitada, e começou a empurrar a porta da baia. Ela queria sair, queria fugir. Corri até ela, tentei acalmá-la, mas ela estava em pânico. Os olhos arregalados, as narinas dilatadas, empurrando a porta com a cabeça, querendo sair. Os passos pararam. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, carregado. Senti como se o ar tivesse ficado mais denso, mais difícil de respirar. A luz da lamparina começou a tremer, a chama ficando mais fraca, como se estivesse faltando oxigênio. Então, eu vi. Pela porta aberta do curral, ainda iluminada pelo facho da minha lanterna, vi uma sombra. Não era uma sombra normal, não era a ausência de luz. Era uma sombra sólida, densa, em pé logo ali na entrada, bloqueando parte da luz que vinha de fora. Tinha forma humana, mas as proporções estavam erradas de alguma forma que eu não conseguia definir. Os braços pareciam longos demais, a cabeça muito inclinada para um lado. A sombra não se movia, apenas ficava ali na soleira da porta como se estivesse me observando. Não tinha rosto, não tinha feições, era apenas uma forma escura contra a escuridão menor lá fora. Mas eu sabia que estava me olhando. Sentia o peso daquele olhar, sentia me analisando, me medindo. A mimosa soltou um mugido alto, um som de terror puro. Ela empurrou a porta da baia com tanta força que a tranca se quebrou. A porta se abriu com violência e a vaca saiu em disparada, direto na direção da sombra. Ia colidir com ela, ia atravessá-la. Mas a sombra se dissipou. Simplesmente se dissolveu no ar, como fumaça, antes que a mimosa a alcançasse. A vaca passou pela porta e saiu correndo pelo pátio, desaparecendo na escuridão. Fiquei parado ali, a lanterna tremendo na minha mão, iluminando agora apenas a porta vazia do curral. Minha respiração estava rápida, meu coração disparado. Sabia que deveria ir atrás da mimosa, sabia que ela podia se machucar correndo no escuro, especialmente grávida como estava. Mas meu corpo não se movia. Estava congelado de medo. A luz da lamparina voltou ao normal. Os sons da noite voltaram aos poucos, os grilos, o ribeirão ao longe, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha acontecido. Eu tinha visto aquilo, tinha sentido aquela presença. Forcei minhas pernas a se moverem. Saí do curral com a lanterna na frente, varrendo o pátio com a luz. "Mimosa!" Chamei, minha voz ainda trêmula. "Mimosa! Onde você está?" Ouvi um barulho vindo da lateral da casa.
Corri para lá e achei ela encostada na parede, tremendo, os olhos ainda arregalados de medo. Mas ela estava bem, não tinha se machucado. Me aproximei devagar, falando baixo, tentando acalmá-la. Levei vários minutos até conseguir colocar uma corda nela e guiá-la de volta para o curral. Quando voltamos, fiz ela entrar na baia de novo e dessa vez amarrei a porta com arame, garantindo que não abriria. Me sentei no banquinho de novo, mas agora com a lanterna apontada constantemente para a porta aberta do curral. Não ia deixar nada se aproximar de novo sem que eu visse. As horas se arrastaram. Meia-noite passou. 1 da manhã. 2. Eu lutava contra o sono, os olhos pesados, mas cada vez que começava a cochilar, algum som me fazia despertar sobressaltado. Um rangido da madeira, um murmúrio distante, o vento que não existia soprando nas árvores. Foi por volta das 3 da manhã que o parto começou. A mimosa deitou de lado, começou a fazer força. Larguei a lanterna e fui até ela, examinei rapidamente. O bezerro estava numa posição boa, o parto deveria ocorrer normalmente. Fiquei ali dando apoio, limpando as membranas conforme o bezerro ia saindo, verificando se estava tudo bem. Levou quase 1 hora. A mimosa fazia força, descansava, fazia força de novo. Eu a incentivava, passava a mão no pescoço dela, limpava o suor. Finalmente, com um último esforço, o bezerro deslizou para fora, caindo na palha. Trabalhei rápido. Limpei as vias respiratórias dele, estimulei a respiração, verifiquei os batimentos cardíacos, tudo estava bem. Era um macho forte e saudável. A mimosa virou a cabeça e começou a lamber o filho, aquele instinto maternal imediato. Vi o bezerro tentando se levantar nas pernas trêmulas, caindo, tentando de novo. Fiquei ali sentado, observando aquela cena de vida no meio de tudo que tinha acontecido naquela noite. Tinha algo de reconfortante naquilo, algo que me lembrava que nem tudo era trevas e medo. A vida continuava, mesmo ali, mesmo naquele lugar onde coisas que eu não conseguia explicar aconteciam. Mas a sensação de alívio durou pouco. Enquanto observava o bezerro finalmente conseguir ficar de pé e procurar o úbere da mãe, ouvi de novo a voz. Mas dessa vez não vinha de fora, vinha de dentro do curral, de algum lugar nas sombras atrás de mim. Rafael! Me virei tão rápido que quase caí do banquinho. Peguei a lanterna e iluminei cada canto do curral. As outras vacas estavam todas de pé agora, amontoadas no canto mais distante das suas baias, olhando para o mesmo ponto. Um canto específico do curral, onde a luz da lamparina não alcançava bem. Apontei a lanterna para lá. Não havia nada, apenas a parede de madeira, algumas teias de aranha, sombras. Mas eu sentia que havia algo ali, algo me observando daquele canto escuro. O que você quer? Minha voz saiu mais firme dessa vez, mais pela raiva crescente do que pela coragem. Por que está fazendo isso? O silêncio. Então, lentamente, algo começou a se materializar naquele canto. Não era como a sombra que eu tinha visto antes. Era diferente. Era como se a escuridão ali ficasse mais densa, mais sólida, tomando forma. Uma forma humana, mas distorcida, como se fosse vista através de água em movimento. A figura não tinha rosto definido, mas havia 2 pontos mais escuros onde deveriam estar os olhos. E esses pontos estavam fixos em mim. Senti um frio intenso, como se a temperatura do curral tivesse caído 10 graus de repente. Minha respiração saía em nuvens de vapor. A figura levantou algo que parecia ser um braço, apontando para mim. Ou não para mim, para algo atrás de mim. Virei a cabeça devagar, sem tirar a lanterna da figura, sem perder ela de vista. Atrás de mim, na baia, a mimosa tinha parado de lamber o bezerro. Ela estava imóvel, a cabeça erguida, olhando para algo do lado de fora do curral, na direção da trilha que descia para o ribeirão. O bezerro tinha parado de mamar e também olhava na mesma direção.
os olhos grandes e escuros fixos em algo que eu não conseguia ver. Então, ouvi os passos. Muitos passos. Não era apenas uma pessoa caminhando. Eram vários sons de passos, vindos da direção da trilha, subindo em direção à casa. Passos lentos, arrastados, alguns mais pesados, outros mais leves, como se fosse um grupo de pessoas caminhando juntas, sem pressa, apenas se aproximando. Voltei a iluminar o canto onde estava a figura. Ela tinha sumido. A escuridão ali era apenas escuridão normal agora. Mas os passos continuavam, cada vez mais próximos. Saí da baia da mimosa, fechei a porta atrás de mim e me posicionei no meio do curral, a lanterna apontada para a porta. Os passos pararam logo do lado de fora. Fiquei ouvindo minha própria respiração, o coração batendo tão forte que sentia ele na garganta. Esperei. 1 segundo, 2, 5, 10. Então eles começaram a aparecer. Primeiro um, depois outro, depois mais 2. Figuras paradas logo além da porta do curral, onde a luz da minha lanterna não alcançava completamente. Eu via apenas os contornos, sombras humanoides de tamanhos diferentes. Uma era alta, muito alta. Outras eram menores, do tamanho de crianças, talvez. Ficaram ali, imóveis, uma linha de formas escuras me observando. Não faziam som nenhum, não se moviam, apenas ficavam ali, presentes, opressivas. Vão embora. Minha voz saiu baixa, mas firme. Vocês não são bem-vindos aqui. Vão embora. Uma das figuras, a mais alta, deu um passo à frente. Apenas um passo, entrando um pouco mais na luz. Consegui ver melhor agora. Era uma forma humana, definitivamente. Mas havia algo profundamente errado com as proporções. Os braços eram longos demais, chegando quase aos joelhos. A cabeça era inclinada para o lado num ângulo impossível para um pescoço humano normal. E então ela falou, não com uma voz, mas com várias. Era como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, homens, mulheres, crianças, todas dizendo a mesma coisa em uníssono. Esta terra, nossa terra, sempre nossa. As palavras reverberaram no curral, ecoando de forma antinatural. As vacas começaram a fazer sons de pânico, empurrando as paredes das baias, querendo fugir. A mimosa cobriu o bezerro com o corpo, protegendo-o. Vocês estão mortos. Não sei de onde tirei coragem para falar, mas as palavras saíram. Vocês precisam ir embora. Seguir em frente. Não pertencem mais a este lugar. As figuras não se moveram por um longo momento. Então, uma a uma, começaram a se dissolver. Não saíram caminhando, não se viraram. Simplesmente se desfizeram, como fumaça levada por um vento invisível. A figura alta foi a última a desaparecer, aqueles olhos escuros fixos em mim até o último segundo. Fiquei ali parado, tremendo, não sabendo se era de frio ou de medo. A temperatura voltou ao normal aos poucos. As vacas começaram a se acalmar. O bezerro voltou a mamar na mimosa. Os sons da noite voltaram, os grilos retomando sua cantoria como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. Eu sentia. Era como se um peso tivesse sido levantado, como se algo que estava preso ali tivesse finalmente sido liberado. O ar parecia mais leve, mais fácil de respirar. Sentei no banquinho de novo, as pernas fracas, o corpo exausto. Fiquei ali observando o bezerro mamar, observando a mimosa descansar, observando a noite através da porta aberta do curral. Não veio mais nada. Nenhum som estranho, nenhuma voz, nenhuma sombra. Apenas a noite normal, a noite que deveria ser. A madrugada foi chegando devagar. O céu começou a clarear no horizonte. Primeiro um cinza escuro, depois um cinza mais claro, depois os primeiros tons de rosa e laranja do amanhecer. Nunca tinha achado um nascer do sol tão bonito.
Quando havia luz suficiente, soltei as vacas para o pasto. O bezerro seguiu a mãe em passos bambos, explorando o mundo pela primeira vez. Entrei na casa, tomei um banho gelado para tentar me reanimar e preparei café. Minhas mãos ainda tremiam quando segurava a xícara. Peguei o celular, tinha sinal. A mensagem que tinha enviado para o Sr. Antônio tinha sido entregue e havia uma resposta dele de algumas horas atrás. Tudo bem por aí? Como está a mimosa? Digitei uma resposta. Mimosa pariu esta noite. Bezerro saudável. Tudo está bem. Não mencionei mais nada. O que eu diria? Como explicaria o que tinha acontecido? Passei os dias seguintes numa rotina de hipervigilância, mas nada mais aconteceu. As noites eram normais. Os sons eram apenas sons de fazenda, sons explicáveis. Os animais voltaram a se comportar normalmente. A casa abandonada perto do ribeirão continuava lá, mas agora parecia ser apenas uma casa velha, nada mais. 3 dias depois, o Sr. Antônio voltou. Cheguei a pensar em não contar nada, em apenas entregar a fazenda de volta e ir embora, fingir que nada tinha acontecido. Mas quando o vi saindo da caminhonete, com aquele sorriso largo ao ver o bezerro novo, percebi que precisava falar. Contei tudo: os sons, os passos, as vozes, as sombras. Ele me ouviu em silêncio, sentado na varanda, olhando para a direção do ribeirão. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Depois, suspirou fundo. Eu deveria ter te contado, disse ele a voz baixa, sobre a casa lá embaixo, sobre o que aconteceu lá. Ele me contou então uma história que eu preferia não ter ouvido. A casa tinha pertencido a uma família nos anos 50. Um homem, a esposa e 2 filhos. O homem tinha problemas sérios, coisas que hoje a gente chamaria de transtornos mentais, mas que naquela época não eram diagnosticados nem tratados. Num inverno particularmente frio e difícil, algo tinha se quebrado completamente nele. Não vou repetir os detalhes. Não consigo. Basta dizer que ninguém daquela família sobreviveu, exceto ele. E ele foi encontrado dias depois vagando pela mata, murmurando coisas sem sentido. Morreu no manicômio alguns anos depois. A casa ficou abandonada desde então. Ninguém da região chegava perto dela. Por que comprou essa terra, sabendo disso? Perguntei. Era barata, ele disse com um sorriso sem humor. E eu não acreditava nessas histórias. Pensei que fossem só superstições de gente do interior. Fez uma pausa. Nos primeiros anos, eu via e ouvia coisas às vezes. Mas com o tempo, pareceu parar. Pensei que talvez eles tivessem finalmente descansado, sabe? Por isso não te falei nada. Não queria te assustar à toa. Saímos juntos até o ribeirão naquela tarde. Ficamos parados na margem, olhando para a casa velha do outro lado. Ela parecia diferente agora, menos ameaçadora, apenas triste. Uma testemunha silenciosa de uma tragédia muito antiga. Acho que você os libertou, disse o Sr. Antônio. Sei lá como. Talvez eles só precisassem que alguém os visse, que alguém reconhecesse que eles ainda estavam ali, presos. Talvez seja só isso que os fantasmas precisam. Não sei se ele estava certo, não sei se eram realmente fantasmas ou se era algo mais estranho, mais incompreensível. Não sei se o que eu disse naquela noite no curral realmente os libertou, ou se foi apenas coincidência que eles pararam de aparecer depois daquilo. Fiquei mais 3 dias na fazenda, até o Sr. Antônio se estabelecer de volta na rotina. Ele insistiu em me pagar extra pelo que tinha passado, mas eu recusei. Só queria ir para casa, para minha vida normal, para um lugar onde as sombras eram apenas sombras e os sons da noite tinham explicações racionais. No meu último dia lá, fui até o ribeirão de novo, sozinho. Fiquei olhando para a casa abandonada por um longo tempo. As fotografias com os rostos riscados ainda deviam estar lá, penduradas na parede do quarto. Os pedaços de madeira ainda deviam estar empilhados no canto da sala. Mas a casa estava vazia agora. Eu sentia isso. O que quer que tivesse habitado aquele lugar tinha ido embora. Voltei para a cidade numa tarde de sexta-feira.
Meus amigos me ligaram para sair, mas eu recusei. Passei o fim de semana inteiro em casa, assistindo séries bobas, comendo comida de delivery, apenas me reconectando com a normalidade da vida moderna. Segunda-feira voltei ao trabalho na clínica, atendendo cachorros com pulgas e gatos com bola de pelo. E nunca me senti tão grato pela banalidade daquilo. Mas as noites mudaram para mim. Eu tinha sempre dormido facilmente, apagando assim que a cabeça tocava o travesseiro. Agora, demoro para dormir. Fico ouvindo os sons da noite, identificando cada um. O vizinho fechando o portão, um carro passando na rua, o vento nas árvores do quintal. Qualquer som que eu não consiga identificar imediatamente me deixa tenso, alerta. Às vezes, acordo no meio da noite com o coração disparado, tendo sonhado com aquelas figuras paradas na porta do curral, com aquela voz chamando meu nome, com aquela sombra de proporções impossíveis no canto escuro. Levanto, verifico as portas, as janelas, confirmo que estou sozinho no apartamento. Mas a sensação permanece, aquela sensação de estar sendo observado. O senhor Antônio me liga de vez em quando, me atualiza sobre a fazenda, sobre a mimosa e o bezerro que agora já está grande e forte. Sempre pergunta se eu quero voltar lá. Diz que seria bem-vindo qualquer hora. Eu agradeço. Digo que talvez um dia desses, mas ambos sabemos que não vou. Não posso dizer que passei a acreditar em fantasmas depois daquilo. Não seria exatamente verdade. Mas passei a acreditar que existem coisas neste mundo que não consigo explicar. Coisas que fogem da minha compreensão de como a realidade funciona. E talvez seja melhor assim. Talvez não precisemos entender tudo. O que me assombra, o que realmente me tira o sono quando penso demais sobre aquilo, não é nem o que eu vi ou ouvi. É o que aquilo significa. Se aquelas pessoas, aquela família que morreu de forma tão horrível, tantas décadas atrás, ficaram presas ali todo esse tempo, repetindo seus últimos momentos, chamando por alguém que pudesse vê-los. Quantas outras almas estariam presas em lugares ao redor do mundo? Em casas velhas, em fazendas abandonadas, em lugares onde tragédias aconteceram e ninguém se lembra mais? Penso nas fotografias com os rostos riscados, naquele gesto violento de tentar apagar identidades, apagar humanidade. Penso naquelas figuras de proporções erradas, distorcidas, como se o tempo e o trauma tivessem deformado até mesmo suas formas espectrais. Penso na forma como elas falaram, aquelas vozes múltiplas em uníssono, como se tivessem se fundido numa única entidade de sofrimento. E penso no que o senhor Antônio disse, que talvez eles só precisassem que alguém os visse, que alguém reconhecesse que ainda estavam ali. Será que é só isso que queremos todos no fim? Ser vistos, ser reconhecidos, ter nossa existência validada por outro ser humano? E se até mesmo na morte esse desejo persiste, esse desejo básico de não ser esquecido? Tem dias que consigo não pensar nisso, que consigo apenas viver minha vida, ir ao trabalho, encontrar os amigos, fazer as coisas normais que pessoas normais fazem, mas sempre volta. Especialmente nas noites silenciosas, quando estou deitado no escuro e a cidade ao redor dorme. Nessas noites, às vezes me pego ouvindo com muita atenção, prestando atenção em qualquer som fora do comum. E me pergunto, se eu ouvir passos do lado de fora da minha porta, se eu ouvir meu nome sendo sussurrado na escuridão, o que eu vou fazer? Vou ignorar, fingir que não ouvi, deixar seja lá o que for seguir em frente sem reconhecimento? Ou vou ter a coragem de responder, de reconhecer a presença, de talvez ajudar mais uma alma presa a encontrar seu caminho para onde quer que seja que vamos depois? Não sei a resposta. Espero nunca ter que descobrir. O que posso dizer é que aquelas 2 semanas na fazenda do senhor Antônio mudaram algo fundamental em mim. Mudaram a forma como vejo o mundo, a forma como entendo os limites entre o conhecido e o desconhecido, entre a vida e o que vem depois. Mudaram a forma como valorizo a luz do dia, a companhia de outros seres humanos vivos,
o conforto de explicações racionais para as coisas. Há dias em que questiono se aquilo realmente aconteceu. Se não teria sido apenas um surto de estresse, uma alucinação causada pela solidão e pelo cansaço. Seria mais fácil acreditar nisso. Seria mais confortável. Mas então lembro dos detalhes. A forma exata como aquela sombra se materializou no canto do curral. A sensação do ar ficando frio de repente. O som daquelas vozes múltiplas falando em uníssono. O olhar nos olhos da mimosa quando ela via as mesmas coisas que eu via. Animais não têm alucinações coletivas. Animais não mentem. Aconteceu. Foi real. E tenho que viver com esse conhecimento agora, com essa certeza de que o mundo é muito mais estranho e assustador do que eu imaginava. Mas também é um conhecimento que traz uma estranha forma de paz. Se a morte não é o fim absoluto, se alguma forma de consciência pode persistir além dela, então talvez as pessoas que perdemos não estejam completamente perdidas. Meu pai, que morreu quando eu tinha 15 anos, talvez esteja em algum lugar ainda, de alguma forma. Talvez ele possa me ver às vezes, me observar viver minha vida, ficar orgulhoso das coisas boas que faço. Ou talvez não. Talvez aquela família na fazenda fosse uma exceção. Almas presas por circunstâncias extraordinariamente traumáticas. Talvez a maioria das pessoas siga em frente depois da morte, para onde quer que seja o próximo destino. Talvez meu pai esteja em paz, em algum lugar melhor, e não preso vagando pela terra tentando ser notado. Não sei, e está tudo bem não saber. Aprendi naquelas 2 semanas que não saber não é o pior que pode acontecer. O pior é saber demais, ver demais, entender demais sobre as coisas escuras que existem nas margens da realidade. Então, vivo minha vida, um dia de cada vez. Cuido dos animais que chegam à clínica, vejo meus amigos. Ligo para minha mãe todo domingo. Tento dormir bem, embora nem sempre consiga. E nas noites em que acordo com o coração disparado, tendo sonhado com sombras e vozes, eu me lembro de respirar, me lembro de que estou seguro, me lembro de que amanhã sempre chega. E se um dia, em alguma noite futura, eu ouvir passos do lado de fora da minha porta, ou meu nome sendo sussurrado na escuridão, espero ter a sabedoria de saber o que fazer. Espero conseguir ajudar se for o caso. Ou espero ter a força de simplesmente seguir em frente se não houver nada que eu possa fazer. Mas por enquanto, neste momento, sob a luz reconfortante do sol que entra pela janela enquanto escrevo isto, estou bem, estou vivo, estou são. E tenho uma história para contar, uma história que talvez ajude alguém a entender que não está sozinho, se também tiver visto ou ouvido coisas que não consegue explicar. O mundo é maior e mais estranho do que nos ensinaram. Há mais coisas entre o céu e a terra, como disse Shakespeare, do que sonha nossa vã filosofia. E às vezes, apenas às vezes, somos forçados a encarar essas coisas diretamente, a olhar para o abismo e saber que o abismo está olhando de volta. Sobrevivi a isso. Você também pode sobreviver se um dia passar por algo parecido. Apenas lembre-se de respirar, lembre-se de que você está vivo e lembre-se de que amanhã sempre chega, não importa quão longa e escura seja a noite, sempre chega.